Saudações, eu me chamo Wilk, eu sou psicólogo, psicanalista e sou mestre em psicologia social. Eu fiz o mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em psicologia social da UERJ, e tive a oportunidade de ter sido orientado pela professora Ana Jacó. E a minha trajetória no CLIO, ela iniciei em meados de 2013, quando ainda aluno de graduação, já muito interessado em pesquisa, em história da psicologia em particular. Eu recebi, por meio de alguns colegas, o contato da professora Ana Jacó. Entrei em contato com ela e admito que à época, sem muita esperança de que ela respondesse, uma vez que uma pesquisadora de ponta, de agenda muito cheia, e me surpreendi, porque ela respondeu. Respondeu bem rápido, inclusive me chamou na mesma semana para que eu participasse de uma reunião no CLIO. Nessa mesma reunião eu fui, obviamente, e já fiquei para a reunião, fiquei para um grupo de estudo, inclusive já fui até acoplado numa das pesquisas que já estava em andamento na época e ainda está em andamento, né? Que é uma pesquisa bem ampla, que visa contextualizar a relação ou o uso dos saberes psicológicos por parte das três grandes instituições, né? O Exército, a Igreja e o Direito. Eu fui acoplado na pesquisa que visava contextualizar a relação da psicologia com a Igreja, o que foi muito importante para mim, porque isso, em boa parte, delimitou, me deu acesso aos dados para que eu pudesse realizar a pesquisa do mestrado também, né? A pesquisa na graduação já me rendeu uma bolsa de iniciação científica, eu já fui ficando no CLIO, fui fincando raízes, e ao finalizar a graduação eu já emendei o mestrado, né? E a minha pesquisa de mestrado ela tem como título Ciência e Religião na História da Psicologia no Brasil, um Instituto de Psicologia e a Igreja Católica. O título já faz referência a uma instituição de muito relevo, de muita importância para compreender o percurso institucional da psicologia no Brasil, que é um Instituto de Psicologia. O Instituto de Psicologia ele foi a última evolução institucional de uma organização que funcionava na antiga colônia de psicopatas do Engenho de Dentro, que era o Laboratório de Psicologia. O então diretor da colônia, também fundador do laboratório, né, era um médico psiquiatra chamado Gustavo Riedel, um nome de muita importância também para se compreender o percurso da psicologia, sobretudo na década de 1920. O Riedel, apesar de ter fundado o laboratório, ele não se dispôs a direcioná-lo. E, para isso, ele convidou um outro psicólogo que ele considerava mais competente para gerir e para lidar com os instrumentos que ele tinha comprado para manter o funcionamento do laboratório. Esse psicólogo era o polonês Wacław Radetzky. Wacław Radetzky, diga-se de passagem, é um nome de muito relevo na história dos saberes psicológicos no Brasil, uma vez que é considerado por muitos historiadores como praticamente o fundador da psicologia científica no Brasil. Radetzky direcionou o laboratório e, sob a direção dele, o laboratório cresceu muito. Ele passou a oferecer uma série de cursos e passou também a congregar uma série de profissionais da área da medicina, da área da educação, da área do direito, profissionais que inclusive viraram, muitos deles, assistentes do Radetzky. E em pouco tempo, já na década de 30, o laboratório ele evoluiu. E de laboratório de psicologia ele virou um instituto de psicologia, né? Mas essa evolução ela não ficou só por aí. O mais interessante é que isso culminou na montagem, na oferta do que viria a ser o primeiro curso universitário de psicologia em território nacional. Um curso, inclusive, visava a formação de psicólogos profissionais, né? Isso em si já é um fato histórico de extremo relevo, porque nunca tinha acontecido algo assim na história da psicologia no Brasil. O máximo que se via anteriormente era a psicologia presente em instituições universitárias, mas na condição de disciplinas nos cursos da área da educação, no curso de medicina e nos cursos de direito, né? Portanto, um fato já de muito relevo. Isso não vingou, inclusive o Instituto ele foi subitamente fechado no ano de 1932. Né? E onde é que entra a Igreja Católica nessa história?
eu tive acesso a dados muito importantes, a documentos que deixam muito evidente a presença muito forte, sobretudo de intelectuais católicos, para que isso pudesse ter acontecido. E o documento de maior relevo que eu tive acesso foi um artigo publicado no mesmo ano em que esse fechamento ocorreu, um artigo de autoria de um intelectual católico de muita influência, não só no pensamento católico e brasileiro de maneira geral, mas também de influência política muito grande, que era o Alceu Amoroso Lima. Esse artigo era intitulado um Instituto Oficial de Psicologia. E nesse artigo, o Alceu ele fazia críticas muito severas ao Instituto, ao que ele considerava a base filosófica do diretor do Instituto e, por consequência, da psicologia ele produzida. O Alceu dizia que era uma base materialista e, por ser materialista, era muito próxima ao comunismo. Vale lembrar que naquele período era um período que a gente está vivendo uma ditadura militar, uma perseguição muito grande aos comunistas, né? E o Alceu ele criticava até o governo em função disso, dizendo que o governo financiava uma instituição comunista, por assim dizer. O desfecho não podia ter sido outro, né? O instituto ele foi fechado. E para compreender como isso foi possível, eu fiz um estudo mais geral e vi que essa não foi uma reação particular por parte da cúpula intelectual da igreja. A igreja ela já vinha, já desde meados do século XIX, um investimento institucional muito grande que envolvia a área da educação e o pensamento no geral. A igreja ela vinha, na verdade, tentando reconquistar um espaço intelectual que ela já estava começando a perder já há séculos atrás, né? E naquele período o Instituto, com base nas críticas que o Alceu fazia, era uma ameaça muito grande. Parece que a igreja já tinha planos para a psicologia, né? Enfim, muito mais poderia ter sido dito sobre essa pesquisa. Eu apenas gostaria de dizer que para mim foi um prazer muito grande realizá-la, tá? E quem tiver interesse em compreender de maneira mais aprofundada, eu me coloco inteiramente à disposição, tá? Eu gostaria de dizer também que para mim é um prazer imenso fazer parte do time que compõe o CLI.